Olá pessoal, hoje é terça-feira, dia 23 de setembro. A primavera está no ar. Noites mais curtas e dias mais longos. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques de hoje incluem: Dia Mundial de Combate ao Estresse. Legal, né? O Inter procura um novo técnico. Temos o nome dele hoje aqui. Marcelo Marques dá término à sua disputa pela presidência do Grêmio. Ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã está encoberta pelas águas do Rio das Antas. Procuradoria-Geral da República lança denúncia contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Agentes prendem ladrão aqui em Bento Gonçalves. E outras informações estarão na edição de hoje do Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves. Bento Gonçalves é a capital brasileira do vinho. Quer tomar um bom vinho? Venha conhecer Bento Gonçalves. Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, vamos iniciando com o bloco Entendendo a Política. Como sempre, vamos abordar notícias pesadíssimas hoje. Ontem, a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado federal Eduardo Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo por coação em processo judicial. Com o intuito de beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, segundo a PGR, o deputado atuou junto ao governo norte-americano para sancionar o Brasil e autoridades brasileiras. Além dele aumentar a carga tributária dos produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos. Tá? Só nessa primeira parte, viu, que eu tive que dar uma engasgadinha aí. Vocês já perceberam as inconsistências, né? Será que Eduardo Bolsonaro é assessor ou oráculo de Donald Trump? Será que o presidente norte-americano está se baseando, a sua opinião, de acordo com um político brasileiro que fugiu do seu país por questões de perseguição política? Será que Eduardo Bolsonaro tem tanta força assim de influenciar o Laranjão? Laranjão é como chamam Donald Trump. Será que essas sanções que o Brasil está carregando nos ombros é só por causa do deputado? É ele o malfeitor de todos os tempos do Brasil? Ou será que é por questões de insegurança jurídica que o Brasil está enfrentando um STF apartidário? Só a imprensa comprada aqui do Brasil é que acha isso, você sabia? Pois todo o resto do mundo vê a situação que estamos enfrentando. Veja só a entrevista que a rede britânica a BBC fez com Lula. Fazem 4 dias já que aconteceu essa entrevista e você ainda não viu? Na realidade, o governo nem faz questão que mostre aqui no Brasil essa entrevista, né? Entra aí no YouTube e lá estará a entrevista aí que Lula deu à BBC. A entrevistadora pediu repetidamente, como eu venho falando aqui, se Lula tinha entrado em contato com Donald Trump. E a resposta sempre foi a mesma. Donald Trump não quer conversar. Enrolação de sempre, né, Lula? Ele diz que incumbiu Haddad da tarefa para falar com Trump, mas a verdade é que Trump diz que quando o Brasil quisesse um acordo, o presidente brasileiro, ou seja, Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, deveria entrar em contato com ele. A entrevistadora pediu 7 vezes se Lula tinha ligado e Lula só enrolou.
É difícil enrolar quando a entrevistadora não vem de uma emissora comprada, como aqui no Brasil. A verdade é que quem perde mais somos nós do que os americanos. Então, de acordo com o presidente Lula, os brasileiros têm que se ferrar. Sabemos que apenas uma ligação dele resolveria metade desses problemas do Brasil, mas ele não o fez. Ele não o fez porque ele está botando a culpa em Eduardo Bolsonaro. Coitado do Lula, né? Se ele ligar para o Trump, vai cair a mão dele. Se ele pegar um telefone, resolveria todo esse impasse. Mas o ego do nosso presidente vai destruir o nosso país. É isso aí. De acordo com Lula, que os brasileiros se lasquem. Foi duro, como eu falei, né? Bom, mas é a verdade. É a verdade. Ele resolveria muito se ele pegasse o telefone e dissesse: ó, Lula, ó, Trump, eu falei mal de ti, eu falei mal do dólar, eu falei mal dos Estados Unidos, eu queria que todo mundo comprasse com real em vez de dólar e ninguém quis. Fala isso pro Trump e diz: ó, cara, desculpa, me dá uma mão aí. Tu acha que ele não vai te dar uma mão, Lula? É, complicado, né? Complicado. O deputado Eduardo Bolsonaro se encontra nos Estados Unidos desde março. E o procurador-geral da República, Paulo Gonet, que também pediu a denúncia que seja levada à Câmara dos Deputados para a adoção das medidas disciplinares. Inclusive, o Conselho de Ética dos Deputados pautou essa pauta para as 13 horas de hoje, para a abertura do processo, quebra de decoro parlamentar. O pedido foi apresentado pela bancada do PT, é claro, né? E solicita a instauração do processo. E com isso acontecerá a possível perca de mandato. Olha só, o mesmo empregado de Lula, Paulo Gonet, que Paulo Gonet é empregado de Lula, né? Mandou ao Supremo a queixa, é o mesmo que mandou a queixa contra Bolsonaro. Aliás, ele mandou uma queixa com 70 terabytes de denúncias ao Supremo. Nem se ele tivesse 3 vidas, ele poderia analisar tudo. 70 mil gigabytes de informação. Mas vamos supor que ele começou a juntar essas provas no dia 8 de janeiro de 2022. Ele teria que ter escrito todos os dias até hoje 18 mil páginas de Word. Entendeu? É inviável. Para dar 70 terabytes, ele teria que ter escrito 18 mil páginas todos os dias de Word, todos os dias. Fica até inviável de entender por que a delação de uma pessoa que já mudou a sua versão 3 vezes a história e ainda é considerada viável. Você não sabia? É Mauro Cid, o ajudante de obras de Bolsonaro, a única delação que teve até agora, já mudou a sua versão por 3 vezes. Só isso, num tribunal sério, já teria anulado a questão. E nem vamos entrar no mérito, né? Vamos esperar aí para ver quantos gigas ou terabytes de provas de processo Paulo Gonet vai apresentar sobre o filho de Bolsonaro. Estamos de olho, hein? E para fechar o bloco Entendendo a Política, o presidente que foi escolhido democraticamente chegou aos Estados Unidos para a reunião da ONU. Ele chegou nos Estados Unidos, em Nova York, mais precisamente abaixo de vaias. São por essas e outras coisas que eu não entendo como esse presidente conseguiu se eleger.
Esse foi o bloco Entendendo a Política de hoje. Vamos pensar bastante, vamos refletir bastante no que eu falei hoje. Tá rodando também em Bento Gonçalves uma notícia aí muito estranha, que Alexandre de Moraes estava por aqui. Mas ainda nada foi confirmado e deveriam ter dito, né? A gente com certeza aqui no jornal reuniria um pessoal para parabenizá-lo ou para encontrá-lo, diz que estavam ali pelo Vale dos Vinhedos. A gente ainda está pesquisando isso. Por enquanto, nada de certo. Mas, se tivermos a informação, passaremos a vocês aqui, tá, pessoal? Bom, vamos dar aquela respiradinha para nós podermos falar de esportes. Pessoal, vamos falar de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias com oferecimento de Natal Fitness. O Inter está a ponto de anunciar um novo técnico e as projeções trazem o nome de Luiz Abeldia, o ex-técnico do São Paulo. Só que ele não deu muito certo lá no São Paulo, né? Quem disse que ele chegará bem para o Internacional? Mas chegará para o restante da temporada e a direção colorada esteve reunida o dia inteiro ontem para acelerar esse processo, para debater essas possibilidades e ficaremos à espreita. Mas é claro, como eu disse para vocês, futebol é imprevisível. Vamos ver que destino reserva para o Colorado. Mas a direção já quer ter um novo técnico para o jogo do final de semana. E o Grêmio faz hoje o último treino antes de enfrentar amanhã. Amanhã. O Grêmio tem um jogo atrasado pela 16ª rodada contra o Botafogo às 19h30 e vai acontecer na Arena. O técnico vai poder não contar com alguns jogadores importantes para essa partida. O primeiro é Arthur, né? Ele foi expulso no Grenal e não joga nessa primeira partida. O atacante Carlos Vinícius teve uma lesão no Clássico, também provavelmente não... Uma lesão não confirmada, de repente uma dor muscular, um desconforto muscular. E não se sabe ainda, mas provavelmente ele dará lugar a André Henrique. Cuejar teve dores musculares também. Nada de lesão, mas dores musculares. E poderá ser preservado, pois o final de semana tem o Vitória da Bahia. Também na Arena. Quem volta com certeza é Kahneman, estava cumprindo suspensão no Grenal e agora ele volta. Mas a notícia que impacta o Grêmio nem é essa. Nenhuma dessas. A notícia que impacta o Grêmio é que Marcelo Marques não será mais candidato à presidência do Grêmio. Isso virou até chacota. Será que ele não sabe o que quer da vida dele? O empresário que comprou a Arena e deu para o Grêmio está em uma corda bamba. Ele era tido como o principal candidato às eleições que serão disputadas agora na sequência e desistiu de novo. Ele já tinha desistido antes no programa Sala de Redação da Rádio Gaúcha e depois ele cedeu à pressão e voltou atrás. E agora ele disse que presidência do Grêmio não é com ele. Estava afetando a sua família e ele não conseguiria ficar à frente dessa proposta. Ele deixaria essa função para uma pessoa mais chegada ao futebol do que ele. Ele, então, está fora definitivamente da disputa aí pela presidência do Grêmio. Até a galera que ia disputar com ele, contra ele, largou de mão para deixar para ele ganhar a eleição. E ele não quer mais. Vai saber então, né? Tem um oferecimento de Natal Fitness, essa parte esportiva do Jornal Últimas Notícias. Dá uma curtida aí.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é quem patrocina o nosso bloco esportivo. E fica aí bem ao ladinho do Shopping La América. Qualquer acessório esportivo que você queira, entre em contato com a Natal Fitness. E se você é de fora de Bento Gonçalves, do município de Bento Gonçalves, entra aí na internet, procure natalfitness.com.br. E falando nisso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é o Dia Mundial do Combate ao Estresse. Nada melhor do que passar na Natal Fitness e curtir aí, pegar uma camiseta, dar de presente para a pessoa que você gosta, porque o estresse é complicado, né? E essa data foi estabelecida mundialmente para alertar a sociedade sobre a importância e o bem-estar de difundir estratégias de prevenção e alívio ao estresse. A data visa promover a reflexão sobre essas condições que afetam a vida de muitas pessoas e incentivando atitudes para uma vida mais saudável, como eu sempre venho dizendo aqui para vocês. Vocês devem praticar exercícios físicos, isso é de praxe. E nem sou eu que estou falando, porque às vezes eu peço para vocês irem até Natal Fitness e dê um presente, dê uma camiseta para fazer exercícios para aquela pessoa que é sedentária na sua família. Ou para você mesmo. Faça um exercício físico, jogue bola, deve ter fit tênis, beach tênis, tênis, ping-pong. Esses dias alguém comprou lá 2 raquetes e umas bolinhas de ping-pong. E eu achei muito interessante porque eu sempre joguei muito ping-pong, né? Quase ninguém me ganhava. Bom, eu digo atividades físicas também, manter uma alimentação equilibrada ajuda. E reservar o tempo para o lazer, relaxar, quando necessário buscar ajuda profissional, tá? Mas primeiro faça isso, exercícios, coma bem, se alimente bem, pouco álcool, fumo, drogas, não use essas besteiras aí que fazem mal para o seu corpo. O objetivo dessa data é alertar a população sobre os riscos do estresse e como ele pode afetar a saúde física e mental. Divulgar estratégias simples e eficazes para reduzir o estresse no dia a dia. Incentivar hábitos que contribuam para um equilíbrio físico, mental e emocional. Como eu sempre digo para vocês, atividades físicas, o exercício regular ajuda a aliviar a tensão e melhorar o bem-estar. Adotar alimentação saudável, né? Uma dieta equilibrada contribui para o controle dos hormônios e diminui o estresse. Reservar um tempo para o lazer, fazer atividades prazerosas, como hobbies, descanso é fundamental. Buscar então, quando nada mais funcionar, busque ajuda profissional. Os casos mais graves, procurar acompanhamento psicológico pode ser necessário. Técnicas de relaxamento, eu sempre falo, meditação, respirar corretamente também são dicas eficazes e te ajudarão muito. Então, mãos à obra, o que você está esperando? Depois do jornal, pegue aquele calção e vai dar uma corrida, vai fazer uma bike, passe lá na Natal Fitness e pegue algum acessório esportivo aí que te faça
que faça valer a pena esse esporte. Vamos para um breve comercial da Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness é quem tem dado aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Deixa eu falar para vocês, ontem até nós falamos da interdição da balsa entre Santa Teresa e São Valentim. E até aí mencionamos uma alternativa bem viável que ficasse ali perto, né? Que é a ponte que liga Bento Gonçalves a Cotiporã. Mas hoje de manhã recebemos essa imagem, dá uma olhada aí, ó. A notícia que nos chega é que a ponte também está interditada. Então, até o momento da gravação dessa edição, a alternativa era a ponte Ernesto Dornelles. Não temos nenhuma informação que ela esteja interditada. Mas sempre antes de arriscar uma rota dessas, entre em contato com a Polícia Rodoviária e lá eles lhe informarão a rota a ser seguida, tá, pessoal? Não saiam de olhos fechados e diz, vou até, sei lá, Veranópolis. Você tem 3 opções, né? A balsa, a ponte de Cotiporã e a ponte Ernesto Dornelles. As 3 mais perto, mais viáveis. E sabemos que 2 já estão comprometidas, então você tem só uma ponte, né? Vamos ver o que acontece. Então, sempre antes de sair dessa região de Bento Gonçalves ou de vir de lá, de Veranópolis, da região de Veranópolis para Bento, consulte a Polícia Rodoviária. Bom, em relação aí à segurança pública, a gente tem uma notícia aí que na tarde de ontem, a Guarda Civil Municipal, que é o CGM aqui de Bento Gonçalves, prendeu um homem por furto num supermercado aqui na cidade. Aí você se pergunta, mas e por que essa notícia? Porque se ele teve um furto no supermercado da cidade, ele pode fazer um furto, roubar seu celular, do seu filho, tá? Então, segundo a corporação, a equipe da CGM foi acionada pelo Centro de Operações, que é o canal 153, tá? 153. No local, então, os agentes foram, encontrar o suspeito já contido por um vigilante do estabelecimento. Até nós temos aqui, ó. É esse indivíduo aí, ó. Um homem de 24 anos, ele já tinha confessado o crime. Então ele foi conduzido à delegacia de polícia para o registro da ocorrência. Que coisa, né? Bom, deixa eu tirar minha imagem da frente aqui, para vocês entenderem. A imagem de fundo se refere a quem? Ao Hospital Tacchini aqui de Bento Gonçalves. Esta é a parte velha do Hospital Tacchini, como o povo da cidade costuma o chamar. Bom, essa parte aí foi construída há 101 anos atrás. Ela tem 101 anos de existência. A sua fundação foi dia 20 de setembro de 1924. Atualmente, o Hospital Tacchini, ele tem mais de 67% dos serviços prestados pela instituição destinados ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, garantindo atendimento a milhares de pessoas que dependam exclusivamente da rede pública. A instituição conta com mais de 200 leitos, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico completo, unidade de terapia intensiva neonatal, pediátrica e adulta, além de uma ampla gama de especialidades médicas.
Nos próximos meses será inaugurado o Tacchini Medical Center, que reunirá consultórios médicos com um centro diagnóstico por imagem e um centro cirúrgico de última geração para procedimentos ambulatoriais. Que legal, né? Esse é o Hospital Tacchini de Bento Gonçalves. Então, sábado, né, que foi dia 20, completou 101 anos. Parabéns, instituição! Bom, e essa foto, se você olhar bem, ela foi tirada da frente da casa, da frente da parte velha do Hospital Tacchini. E na frente da parte velha do Hospital Tacchini era a casa onde morava o doutor Bartolomeu Tacchini, bem na frente dessa parte velha aí, né? E agora tem a Galeria Solar aí. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Um grande abraço. Tchau.